A noite havia descido sobre a cidade como um véu espesso e gentil. As ruas, antes cheias de passos apressados e carruagens rangentes, agora repousavam sobre a luz amarelada dos lampiões a gás. Londres, envolta em névoa leve, respirava de forma lenta, quase como se estivesse adormecendo junto com seus habitantes. Dentro de uma casa de tijolos escurecidos pelo tempo, situada em uma rua tranquila, o silêncio era profundo. As paredes altas, decoradas com molduras simples e retratos antigos, guardavam memórias de gerações que haviam passado por ali. O relógio de pêndulo na sala marcava as horas como um tic-tac regular, constante, quase hipnótico. Era o tipo de som que, longe de incomodar, acalmava. Naquele lar, a lareira estava apagada, restando apenas o aroma distante de madeira queimada. As cortinas pesadas impediam que o frio noturno invadisse os cômodos, enquanto uma única vela permanecia acesa sobre uma mesa de carvalho, projetando sombras suaves nas paredes. A era vitoriana era um tempo de contrastes. Durante o dia, a cidade pulsava com o trabalho, progresso e ambição. Mas à noite, tudo parecia retornar a um estado mais humano, mais simples. As preocupações se aquietavam, as vozes se calavam. Restavam apenas o pensamento tranquilo de que, por algumas horas, o mundo parecia descansar. Naquele ambiente sereno, uma jovem sentava-se junto à janela, observando a rua vazia. Seu vestido era simples, de tecido escuro, adequado às noites frias. Ela não esperava ninguém, apenas observava. Havia aprendido que observar era uma forma de descanso. A vida, naquela época, não se movia com pressa constante. Os dias eram longos e as noites pareciam convidar à introspecção. Não haviam telas luminosas, nem ruídos insistentes, apenas o som distante de um trem, muito longe. Lembrando que o mundo seguia em movimento, mesmo enquanto alguns repousavam. A jovem fechou a cortina lentamente e caminhou até uma poltrona próxima à vela. Sentou-se, ajeitou as mãos no colo e respirou fundo. Cada respiração parecia mais profunda que a anterior. O ar frio da noite misturava-se ao calor residual da casa, criando uma sensação de conforto difícil de explicar. Era assim que muitas pessoas da época encerravam seus dias, em silêncio, refletindo, permitindo que o corpo e a mente encontrassem repouso. Lá fora, a neblina tornava as formas indistintas. Os prédios pareciam mais suaves, menos rígidos. A cidade, que durante o dia exigia tanto, agora oferecia abrigo. Naquele tempo, as noites eram respeitadas. Havia um entendimento silencioso de que o descanso não era um luxo, mas uma necessidade. As luzes se apagavam cedo, as conversas diminuíam, o mundo desacelerava. Dentro da casa, o relógio continuava seu ritmo constante. Cada segundo passava sem urgência. O tempo não precisava ser vencido, apenas acompanhado. A jovem fechou os olhos por um momento. Não dormia ainda, apenas se permitia estar. Pensava em coisas simples, o som da chuva em tardes passadas, o cheiro do chá quente, a sensação de caminhar por ruas tranquilas ao amanhecer.
A era vitoriana era marcada por regras rígidas e expectativas altas, mas também por pequenos rituais de cuidado. Preparar o chá, arrumar a casa, acender uma vela ao anoitecer. Gestos simples que traziam ordem e conforto ao cotidiano. O corpo relaxava naturalmente quando a mente encontrava algo em que repousar. A vela tremulava levemente, como se acompanhasse a respiração lenta do ambiente. A sombra da chama dançava sobre os móveis, criando um movimento quase imperceptível, suave o suficiente para não despertar, apenas entalar. Com o passar dos minutos, a cidade parecia ainda mais distante. O mundo exterior perdia importância. Restava apenas aquele espaço íntimo, protegido do frio, do ruído e das exigências do dia. O silêncio não era vazio, era cheio de presença. Naquela casa, como em tantas outras da época, o descanso não precisava ser forçado. Ele vinha naturalmente, como se permitia que o dia terminasse sem resistência. A jovem ajeitou-se melhor na poltrona. O peso do próprio corpo era reconfortante. Não havia pressa em se levantar. Não havia nada a ser feito naquele momento. Apenas estar. O relógio marcou mais 1 hora. O som ecoou suave, sem sobressaltos. Era um lembrete gentil de que o tempo seguia, mesmo quando nada acontecia. Aos poucos, os pensamentos tornaram-se mais espaçados. Entre uma ideia e outra havia silêncio. E nesse silêncio havia descanso. A noite vitoriana tinha esse poder. Ela envolvia, acalmava, reduzia o mundo ao essencial. Lá fora, talvez um último ultrausente cruzasse a rua, envolto em um casaco pesado, apressado para chegar em casa. Logo depois, nada mais. Apenas o sussurro distante do vento e o brilho suave dos lampiões. Dentro da casa, a vela começava a se consumir lentamente. A chama diminuía, mas ainda resistia, como se quisesse acompanhar aquele momento até o fim. A jovem abriu os olhos uma última vez e observou o ambiente. Tudo estava em seu lugar. Nada exigia atenção. Nada precisava ser resolvido agora. Ela se levantou com cuidado, apagou a vela com um sopro leve e caminhou até o quarto. A cama, simples e bem arrumada, aguardava em silêncio. As cortinas estavam fechadas. O frio não entraria. Ao deitar-se, sentiu o corpo afundar suavemente no colchão. O peso do dia dissolvia-se aos poucos. Cada músculo encontrava descanso. O mundo lá fora continuava, mas não exigia nada dela naquele momento. E assim, sobre o mesmo céu que cobria toda a cidade, envolta pelo silêncio e pela calma de uma noite vitoriana, o sono chegava sem esforço, natural, profundo, gentil. A vida seguia em seu ritmo discreto, lembrando que mesmo em tempos
de grandes mudanças, o descanso sempre encontrava seu lugar. E naquela noite, como em tantas outras, a cidade dormia.